Alguns séculos atrás no Brasil, antes de se ter diversas cidades e prédios no horizonte, a descoberta de metais preciosos revolucionou a história de Portugal e iniciou uma verdadeira corrida do ouro no período colonial do Brasil. Diversas cidades históricas foram construídas, grandes proprietários de terras enriqueceram com o descobrimento dos valiosos minerais. Desbravadores se aventuravam entre as densas vegetações em busca de minas preciosas, e também diversos escravizados trabalharam em condições precárias nas minas de diamantes e ouro. E no vídeo de hoje, vamos conhecer a história desse complexo período da nossa história, denominado de a Corrida do Ouro. Entretanto, temos que voltar no tempo, precisamente alguns séculos atrás. Quando chegaram no território que hoje é o Brasil, os primeiros exploradores portugueses procuraram ouro e metais preciosos pelas densas selvas do Brasil e acreditavam que haviam esses valiosos minerais no território. Porém, no início e durante os primeiros 2 séculos, as excursões pioneiras no litoral e interior do país não trouxeram muitos resultados, ainda que essas riquezas abundassem em várias regiões do Brasil. Mas, no momento, tudo permanecia em mistério. No final do século XVII, a prosperidade dos engenhos açucareiros das colônias holandesas, francesas e inglesas da América Central fez a produção de açúcar no território brasileiro enfrentar uma grave crise. E com o passar do tempo, a coroa portuguesa começou a estimular os seus funcionários e a população da colônia, principalmente a do Planalto de Piratininga, atual cidade de São Paulo, a desbravar as terras ainda desconhecidas em busca de minerais preciosos, especialmente o ouro. Nesse período, a figura dos chamados sertanistas ou bandeirantes emergiram como figuras importantíssimas para o desenvolvimento do Brasil e a descoberta desse valioso metal precioso. Muitos bandeirantes eram mestiços, resultados da miscigenação de portugueses com indígenas, através de casamentos. Também havia descendentes de portugueses e até indígenas atuando nas expedições que eram denominadas de entradas e bandeiras. As expedições denominadas de entradas eram organizadas e financiadas pela coroa portuguesa, e as chamadas bandeiras eram expedições particulares financiadas por algum proprietário de terra ou pelos próprios bandeirantes. Durante a Corrida do Ouro, muitos bandeirantes perderam suas vidas em busca do famoso metal precioso, tal como o bandeirante Fernão Dias, que morreu em 1681 à procura de esmeraldas, durante 4 anos percorrendo em terras que pertenceriam ao Espírito Santo e tendo fundado diversos povoados, Fernão Dias encontrou apenas um lote de pedras verdes, e não a tão sonhada esmeralda. No entanto, em 1695, o bandeirante Borba Gato acabou encontrando ouro no Rio das Velhas, no atual estado de Minas Gerais, e nos anos seguintes foram encontradas mais reservas desse metal, além de diamantes e esmeraldas, nos atuais territórios de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso. O primeiro achado de ouro no Brasil foi denominado de ouro de aluvião, que ficava próximo dos leitos e margens dos rios. Também se encontrou ouro em Minas, as famosas galerias subterrâneas. A notícia da descoberta de ouro se espalhou rapidamente para a região. Isso fez com que uma quantidade enorme de aventureiros
se deslocasse para a região em que o metal havia sido encontrado. Esses aventureiros, em sua maioria, eram oriundos de Portugal e de outras regiões do Brasil, e passaram a ser chamados de emboabas. A presença de tais grupos gerou vários atritos com os bandeirantes paulistas e seus descendentes, e acabou gerando muitas brigas pela posse das jazidas de ouro. Entre os emboabas que vieram de outras regiões da colônia, destacam-se os nordestinos. Entretanto, poucas pessoas conseguiram se destacar na sociedade da época, exceto os poucos senhores de engenho. No entanto, os imigrantes de Portugal eram muitos, e em 1720, o rei de Portugal, João V, criou uma lei para controlar a imigração, e logo passou a vigiar e vistoriar os navios da repartição sul, dirigidos ao porto do Rio de Janeiro. E acabaram por ser adotadas as licenças especiais e o passaporte em 1709, com o intuito de diminuir o fluxo dos aventureiros para a região das Minas. Com o passar do tempo, a população dos emboabas se espalharam e formaram diversas povoações, e se misturavam com os diversos bandeirantes que migraram para a região. Porém, nesse período, os crimes aumentaram muito e imperava a lei do mais forte. A população local sempre andava armada e as menores discussões se transformavam em conflitos que deixavam diversos mortos e feridos. Já no restante do Brasil, acabou se instalando o verdadeiro caos, com cidades inteiras sendo abandonadas por pessoas que saíam em busca de ouro nos garimpos. Além do mais, nesse tempo, diversas plantações de cana-de-açúcar foram abandonadas. Logo, com o intuito de instaurar a paz na região, a coroa portuguesa nomeou o português Manuel Nunes Viana como governador das Minas. Ele prometeu punir os criminosos e fazer justiça. No entanto, ele não era bem aceito pelos bandeirantes paulistas, devido a ser um emboaba. E logo, devido a uma série de atritos, iniciou-se a Guerra dos Emboabas, que ocorreu entre 1707 a 1709 pelo direito de exploração das minas de ouro recém-descobertas pelos bandeirantes paulistas, na região de Minas Gerais. Com o fim da Guerra dos Emboabas, os bandeirantes descobriram uma nova mina na Bahia. Porém, a maior descoberta foi quando eles encontraram ouro na região do atual Mato Grosso, o que teve início a uma nova corrida do ouro. A descoberta ocorreu em 1718. O descobridor foi Pascoal Moreira de Cabral, de 64 anos. Ele acabou encontrando ouro no riacho Cochipó-Mirim, lugar em que 30 anos mais tarde seria instalada a capitania de Mato Grosso. Parte da expedição de Pascoal Moreira Cabral permaneceu no local para extrair o ouro, enquanto Pascoal seguiu o rio até o ponto em que o rio bifurcava. A posteriori, ele encontrou mais ouro e batizou o local com o nome de Forquilha, que mais tarde seria a cidade de Cuiabá. Com a notícia dessa e de outras descobertas, houve uma grande migração em direção ao arraial de Cuiabá. E nesse contexto surgiram as monções, que eram expedições fluviais conduzidas pelos paulistas que utilizavam os rios para explorar o interior do Brasil, principalmente em busca de metais preciosos. As monções eram uma forma de explorar o território por meio dos rios, complementando as expedições terrestres, as famosas bandeiras. Nesse longo trajeto, os aventureiros tinham de enfrentar vários perigos, como as pedras que destruíam as canoas, além de terem que lidar com as densas cachoeiras, o choque com troncos flutuantes, animais perigosos como piranhas, arraias, jacarés, entre vários outros bichos menores peçonhentos. Além dos constantes perigos da natureza, havia os indígenas da região, principalmente a tribo dos Guaicurus e os Paiaguás, que constantemente
atacavam as expedições, causando enormes perdas. Em 1725, enquanto a fase mato-grossense da Corrida do Ouro ainda ocorria, houve o anúncio da descoberta de ouro em Goiás. Era o quarto grande local de grandes jazidas de ouro, depois de Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso. No ano de 1730, após os mineradores praticamente esgotarem o ouro de Cuiabá, prosseguiram em direção oeste, chegando até o atual estado de Rondônia. Após a queda da extração do ouro nas margens dos rios e riachos, passaram a ser necessárias técnicas mais refinadas que exigiam a permanência por maior período do garimpeiro nas regiões das minas. Em vista disso, a necessidade de permanecer junto aos locais de exploração acabou contribuindo para o estabelecimento de várias vilas. E foi neste período que surgiu cidades como São João del Rei, Mariana, Sabará e Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, entre outras cidades. As técnicas de extração do ouro adotadas teve grande importância, graças aos escravizados africanos que já possuíam uma grande tradição na mineração e fundição de ouro e ferro. Conhecimento esse que era superior ao dos portugueses da época. Além do mais, foi nesse período que houve um grande aumento na libertação de escravizados em grande escala, os quais podiam comprar sua liberdade com pouco ouro que conseguiam desviar em seu trabalho cotidiano. Além do mais, trouxe grandes riquezas aos exploradores e mais ainda a Portugal. O ouro do Brasil passou a representar em Portugal uma nova esperança de trabalho e enriquecimento, e muitas pessoas começaram a deixar o país em busca de uma vida melhor aqui no Brasil. De 300 mil habitantes estimados no Brasil, em 1690, o território passou a ter cerca de 3 milhões de pessoas no final do século XVIII. O ouro trouxe bastante prosperidade para as cidades mineiras, que viviam da extração e do grande fluxo comercial, graças ao crescimento da população. Nesse contexto, surgiu uma classe média composta por artesãos, profissionais das minas, comerciantes, militares, artistas, músicos, poetas e intelectuais, que contribuíram para o grande desenvolvimento cultural do Brasil. Este período também representou o maior controle do Brasil por parte de Portugal, pois a coroa cobrava altos impostos sobre o minério extraído. Estes eram fundidos e taxados nas casas de fundição, onde recebiam um selo que atestavam que o imposto já tinha sido pago. No entanto, haviam desvios, e quando descobertos, as pessoas eram penalizadas de maneira severa. Os impostos se dividiam entre o quinto, que consistia em 20% de toda a produção do ouro que caberiam ao rei de Portugal. Outro imposto era a derrama, que consistia em aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano, que devia ser atingida pelo Brasil. Caso contrário, penhoreava-se os bens dos senhores de lavras. E por último, a captação, que era o imposto pago pelo senhor de lavras por cada pessoa escravizada que trabalhava em seus lotes. Do ponto de vista cultural, a prosperidade da extração do ouro permitiu que a elite mineradora investisse fortemente no desenvolvimento de um intenso cenário cultural nas principais cidades mineiras. Isso acabou resultando no aparecimento de grandes artistas como Aleijadinho e o mestre Ataíde, que trouxeram obras de arte belíssimas, esculturas e uma arquitetura que revolucionou as cidades. A corrida do ouro no Brasil durou aproximadamente 100 anos.
No entanto, a partir do século XIX, a economia brasileira começou a caminhar para transformar o café na sua principal mercadoria. A corrida do ouro viveu seu auge nos primeiros 50 anos, entrando em decadência na segunda metade do século XVIII. Essa decadência se deu pelo esgotamento das minas de ouro no Brasil. Essa é a história da corrida do ouro no Brasil.